Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu estou passando aonde tem aqui uma mensagem do seu coração, especialmente a você que não está atravessando os seus melhores dias. Você que diz, pastor, eu estou enfrentando dias difíceis, dias de luta, eu estou enfrentando dias que só Deus por mim. Eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem. Independente do seu grau religioso, da sua ocupação, o que eu te desejo é que Deus possa se fazer forte na sua vida. Que Deus te dê graça, que Deus possa te revestir com o poder do Espírito Santo, com a armadura do Espírito Santo. E que Deus te faça mais forte do que nunca. Que você seja vencedor, vencedora, vitorioso, vitoriosa. E que você possa triunfar sobre todos os teus problemas no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu estou com a minha Bíblia aberta no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 5, versículo de número 2, diz assim: Enviou 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que os afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao lago e lançai a vossa rede para pescar. Percebe, queridos irmãos, que os discípulos aqui, a Bíblia deixa bem claro que estava com Simão Pedro. Eles estavam lavando as redes para desistir, porque o havia tentado toda a noite e nada o havia apanhado. A Bíblia menciona que eles estavam lavando as redes. Lavar as redes significa desistir. Lavar as redes significa jogar a toalha. Lavar as redes significa parar. Mas você percebe que Jesus, ele sempre chega na hora certa, porque Jesus, ele nunca atrasa. Talvez você que está me ouvindo agora, você está atravessando um momento onde você está querendo desistir também, você está querendo voltar para trás, você está querendo parar, mas você percebe que não vale a pena parar, não vale a pena desistir, não vale a pena jogar a toalha. Aliás, por pior que seja o seu momento, acredite, jogar a toalha não é a melhor solução. Jogar a toalha não vai te trazer resposta. Jogar a toalha não vai te trazer de volta o que aparentemente você perdeu. Jogar a toalha não vai resolver teu problema. Jogar a toalha não é a melhor saída, não é a melhor solução. Talvez você que está me ouvindo, há pessoas em sua volta falando: desiste, para que dar tudo isso? Para que correr esse risco? E você está querendo lavar a rede ou jogar a toalha porque você está ouvindo os outros. Para de ouvir os outros, segue em frente. Acredite, queridos, todas as vezes que as coisas aparentemente parece estar saindo do nosso controle, é porque está muito próximo de uma grande vitória acontecer. Todas as vezes que as coisas parecem sair do nosso controle, todas as vezes que a gente olha em nossa volta e parece que a nossa vida está de ponta cabeça, todas as vezes que algo nos acontece fora do comum, é Deus provando a nossa fé para logo em seguida Ele nos surpreender com uma grande vitória na nossa própria vida. Esse aqui estava desistindo, estava parando, estava lavando as redes, como falei, eu mencionei, jogando a toalha, abrindo mão, quando Jesus chegou em meio nada. E quando Jesus chegou, no versículo 3 do capítulo 5 de Lucas, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Por que eles estavam lavando as redes? Simples, porque lhe faltava instrução de como a rede ser lançada. Percebe que Jesus entra no barco de Simão e manda afastar da terra firme e vai para as águas profundas, porque grandes conquistas, só pode viver grandes conquistas quem não desiste, mas que é capaz de mergulhar em águas profundas.
Só pode alcançar grandes conquistas aqueles que não desistem, aquele que mesmo em meio às lutas é perseverante na fé. Só pode viver vitória aqueles que não desistem mesmo na circunstância. Só pode viver vitória aquele que mesmo em meio à tempestade confia, crê e acredita na palavra, na promessa de Cristo. Esses aqui estavam desistindo. Jesus entra no barco e manda ir para águas profundas. E das águas profundas ele manda lançar azeite novamente. Nas águas profundas, ou seja, grandes conquistas. Só pode viver grandes conquistas aqueles que se lançam nas águas profundas do Espírito. Aqueles que não têm medo de se lançar nos braços do Todo-Poderoso. Aqueles que confiam, aqueles que mergulham cada vez mais fundo, aquele que não tem medo de mergulhar na presença de Deus, aqueles que desejam viver a presença, aqueles que sabem o que a presença significa, aqueles que sabem quem Jesus é, aqueles que estão dispostos mesmo em as lutas se lançar, mergulhar, aqueles que estão dispostos a se entregar de fato e de verdade, fazer uma viagem no tempo, espiritualmente falando, mergulhar no oceano do Espírito, porque quanto mais fundo você mergulhar, quanto mais fundo você se lançar na presença de Deus, quanto mais longa for a viagem, isso eu me refiro no oceano do Espírito, quanto mais longa for a viagem na presença de Deus, maior será a vitória na sua vida. Quanto mais longa for a viagem que você faz no oceano do Espírito, maior é a conquista, maior é a vitória. Por isso que Jesus mandou sair de terra firme e ir para as águas profundas, porque o que você deseja não está na terra firme, tem que mergulhar cada vez mais fundo. Quanto mais fundo você mergulha, me refiro na presença de Deus, maior é a vitória. Quanto mais fundo você mergulha no oceano do Espírito, maior é aquilo que você recebe da parte de Deus. Quanto mais você mergulha na presença de Deus, mais de Deus você recebe. Quanto mais você se lança na presença de Deus, quanto mais você mergulha no oceano do Espírito, quanto mais longa é a viagem que você faz, nos braços do Espírito Santo ou no oceano do Espírito, mais cheio você volta, maiores são as conquistas que da parte de Deus você recebe. Então nunca desista, acredite. Quanto mais longa é a viagem, maior é a conquista. Talvez o diabo está querendo te parar por conta disso. Jesus mandou que saísse de terra firme e voltasse para as águas profundas, porque o que eles precisavam não estava em terra firme, era nas águas profundas que tinha o que eles estavam precisando. Mergulhar, se lançar, fazer uma viagem no tempo, porque essa viagem que eles fariam no tempo, isso eu me refiro a mergulhar nas águas profundas. Quanto mais profundo mergulhasse, quanto maior fosse essa viagem que eles fizessem no oceano do Espírito, mais cheio dessa viagem eles voltavam. Isso Jesus ensinou. Olha o versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai vosso azeite para pescar. Pedro estava desistindo, lavando azeite. Jesus mandou que lançasse azeite. Ou seja, o que estava perdido aos olhos de Pedro, agora não está perdido mais, porque agora não é a palavra de Pedro, agora é a palavra de Cristo. Não é a palavra do homem, é a palavra daquele que pode todas as coisas. A palavra do homem não garante nada, mas a palavra de Cristo garante que nunca vai faltar providência na sua rede. Nunca vai faltar provisão. Nunca vai faltar socorro. Mergulhe, não tenha medo. Se lance. Quanto mais fundo você se lançar, maior será a conquista que você vai ter da parte de Deus. Olha o versículo 5 para finalizar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei azeite. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhes azeite. Veja, mestre, tentamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, agora não é a minha, não é a palavra de Pedro, agora é a palavra de Cristo. Sobre a tua palavra lançarei azeite. E quando lançou a rede sobre a palavra de Cristo, a rede veio cheia. Mas para que a rede viesse cheia, teve que ir para águas profundas, mergulhar nas águas profundas. Quanto mais profunda você mergulha, maior é a conquista que vem na sua rede. Quanto mais profundo você mergulha, maiores são as respostas. Quanto mais profundo você mergulha, mais você entende o porquê da prova.
Quanto mais profundo você mergulha ou se lança no oceano do Espírito, quanto mais profundo ou quanto mais longa é a viagem que você faz no oceano do Espírito, mais forte você volta dela. Mais de Deus você recebe, mais você entende porque que Deus nos recomenda mergulhar cada vez mais profundo no oceano do Espírito Santo. Então não dê ouvidos aos outros, continue lançando a sua rede, continue mergulhando profundo, continue caminhando, nem que seja um pouco mais distante, para de dar ouvidos aos outros, e eu tenho certeza que os peixes não vão diminuir, ele só vai continuar acrescentando, dia após dia na sua vida, no nome de Jesus. Deus ele quer acrescentar, mas para ele acrescentar você não pode desistir. Você tem que continuar lançando a sua rede. E lançar a rede não é você dar ouvido aos outros. Lançar a rede é você dar ouvido à palavra de Deus. Tá bom? Não desista não. Eu tenho certeza que vai valer a pena. Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço no nome de Jesus.